Olá pessoal, vamos dar continuidade então aos vídeos da unidade curricular de cadastro. Eu sou o professor Lino, o professor Guilherme divide essa atividade comigo. Na tela estão os nossos e-mails, se precisarem falar conosco, tirar dúvidas ou enviar os seus comentários, as suas contribuições. Acessem o nosso site, lá tem bastante material disponível para download de todas as unidades curriculares do curso inteiro. Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e não esqueçam de deixar também o seu like e os seus comentários aí no vídeo, tá? Nós vamos fazer então uma atividade prática aqui com um exemplo de preenchimento de uma planilha de dados cartográficos do CIGEF, simulando um processo de certificação de imóveis rurais, tá? Eu vou deixar, nesse vídeo, eu vou deixar um link para vocês fazerem o download do material que eu vou utilizar agora, tanto os dados que eu vou usar no preenchimento, quanto um croquis do imóvel rural, tá? Então, o imóvel rural, ele deixa eu só passar aqui, ele é esse aqui, ó. Aqui eu tenho um croquis do imóvel. Aqui é a rodovia estadual a 444, que liga Siderópolis a Uruçanga, ó. Aqui é um croquis do levantamento, ó, de Siderópolis a Uruçanga. E aqui estão os vértices do imóvel, conforme eles foram anotados em campo, ó, P1, P2, P3, aqui vem o P4, seguiu confrontando aqui começou uma outra sequência de vértices, uma outra numeração, R1, R2, R3, R4, R5, e aqui tem mais um P5, tá? O imóvel chama Fazenda Sapê, a matrícula dele é 5205, o proprietário é o Fábio Buck Filho. Aqui está um número de CPF. Esses dados aqui, obviamente, são todos fictícios, né? Tanto o proprietário quanto o CPF, o número de matrícula, são todos fictícios, né? Dos confrontantes. E aqui tem mais algumas observações. Todas as matrículas registradas aí no CNS, né, o cartório 10440, dígito 6, CNS é o Código Nacional de Serventia do cartório, que é o segundo registro de imóveis de Criciúma. Aqui tem anotado no croquis também o código do SNCR, do Sistema Nacional de Cadastro Rural. Então esse imóvel rural ele está cadastrado no INCRA, né, como produtor rural, com esse número aqui, ó, 636-070-011-855, dígito 0. E a área aproximada dele é de 34,3940 hectares. Aqui tem a anotação, né, de referenciamento da Fazenda Sapê em Siderópolis. E está aqui o croquis do imóvel. Confronta com a rodovia 444 aqui entre o P1 e o P2. Aqui confronta com a matrícula 7173 do P1 ao P5, depois 7174, aqui confronta com o Riacho Velho, aqui confronta com a matrícula 5200 até o P4, do P4 até o P2 é o mesmo confrontante, ó, a matrícula 16409, tá? Então nós vamos utilizar esse croquis aqui no preenchimento da planilha de dados cartográficos. Mas não só o croquis, tem algumas outras informações adicionais. Eu vou deixar esse arquivo no link nesse vídeo, tá? Esse mesmo aqui. Então, o código do profissional é HGFD. Esse é o código do profissional credenciado, que fez o levantamento desse imóvel e de todos os vértices dele. Em trabalhos anteriores, os vértices do tipo M foram numerados até 00112. Então, nesse imóvel agora, se tiver vértice M, eles vão seguir a partir do 00113.
Os vértices do tipo P foram numerados até 00255, vão seguir de 00256 se tiver. Os vértices do tipo V foram numerados até o 00038, se tiver vértice V vai ser a partir do 00039, ok? E mais informações sobre o levantamento do imóvel. Os vértices de R1, aqui ó, os vértices de R1 a R5 são todos do tipo ponto, tá? Então, do R1 ao R5, que são aqueles lá na confrontação com o riacho, todos são vértices tipo P e foram levantados com rastreio GNSS de 15 minutos cada. Então, isso aqui vai nos ajudar a identificar o tipo de método de levantamento que foi aplicado nesses 5 vértices aqui, e nós vamos então colocar o código, escrever o código conforme o tipo de posicionamento. Os vértices P1, P2, P4 e P5 foram materializados com marcos de concreto, então eles são vértices do tipo M, e foram levantados com rastreio GNSS de 2 horas cada, então também nos ajuda a identificar o método de posicionamento, processados a partir da estação da RBMC de Imbituba. O vértice tipo 3, o vértice P3, é do tipo ponto, tá? Então ele não foi materializado, é um vértice P, e foi levantado com rastreio GNSS do tipo posicionamento por ponto preciso, PPP. Todas as matrículas estão escritas no mesmo cartório, que é o 10440, dígito 6. As confrontações e números de matrícula estão indicados no croquis, aquele que eu mostrei para vocês. O limite entre P1 e P2 é muro, mas a confrontação é com a faixa de domínio da rodovia, tá? Vamos precisar dessas informações na hora da identificação do limite. Do P1 até o R5, do tipo cerca, também está indicado lá no croquis. Do R5 ao R1, limite natural com corpo d'água. E do R1 ao P2 do tipo cerca de novo. Então, por questão de organização e também, obviamente, para seguir a normativa, nós vamos iniciar a planilha pelo vértice mais ao norte e vamos seguir em sentido horário, tá? Nos slides que se seguem aqui, eu tenho o quadro 2 dos tipos de vértices. Esse quadro está no manual de limites e confrontações. M para marco, P para ponto, V para virtual. E tenho uma sequência de identificação do vértice, suas coordenadas, tá? Latitude, longitude, sua altitude geométrica e as precisões, os sigmas de latitude, longitude e altitude. Nós vamos precisar escrever esses valores no formato que a planilha reconhece, tá? Aí eu tenho o P2, o P3, P4, P5, R1, tudo isso veio do processamento GNSS, tá? Nesse imóvel não teve aplicação de métodos topográficos ou geometria analítica ou assessoramento remoto. R4, R5, e aqui no final eu coloquei também aquele quadro 3, onde tem os métodos de posicionamento, para cada tipo de, para os vértices, né? E as aplicações por tipo de limite e também os tipos de limite, que nós vamos precisar dessas informações, tá? Então tá aqui as nossas informações gerais. Nós vamos iniciar pelo vértice mais ao norte. O vértice mais ao norte é o R1, aqui ó. Aqui tem uma indicação de norte aqui, ó. Deixa eu ver. Não, ele não tem indicação de norte, mas ele está orientado já aqui conforme o norte. Tá? Então, nós vamos iniciar pelo vértice R1. Ó, planilha do CIGEF. Tá? O vértice R1 vai ser o primeiro. Antes de fazer a aba do perímetro, eu vou fazer aqui a preparação da aba de identificação. Natureza do serviço particular, tipo de pessoa, pessoa física, nome do detentor, do proprietário, né? Fábio Buque Filho.
Aí eu vou dar uma olhada aqui, ó, no CPF do Fábio, 024-824-515-02, 024-824-515-02, tá? Vamos conferir aqui, ó, 024-824-515-02, correto. Denominação da área, fazenda Sapê. O imóvel é registrado, a natureza é particular, o código do imóvel rural aqui, ó, lembra que está anotado aqui no croquis? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho minha tela. Vamos ver se eu consigo. Isso, agora aqui, ó. Código do imóvel rural era 636-070-011-855, dígito 0. Tá? O código do cartório era o 10440, dígito 6. E a matrícula da Fazenda Sapê era 5205. 5205, tá? A Fazenda Sapê fica em Siderópolis. Então eu vou procurar aqui na lista. Siderópolis. Siderópolis, Santa Catarina. E aí eu vou clicar aqui em adicionar município. Pronto. Está feita a identificação do imóvel rural. Daí eu vou passar agora sim, ó, para a outra aba, que é a aba do perímetro. Isso aqui eu posso deixar assim, parte 1, parcela 001, lado externo, porque nesse imóvel rural há apenas uma parcela, né? Não é nenhum daqueles casos que aparecem, né? Casos excepcionais que aparecem no manual de limites. É o caso padrão, um imóvel, uma parcela, uma matrícula. Então, pode deixar isso aqui como está. Tipo de coordenada não se altera, vocês já sabem. E agora sim nós vamos começar a preencher a planilha de dados cartográficos. Eu vou, antes de iniciar aqui, eu vou fazer uma contagem de quantos vértices eu tenho nesse imóvel, tá? Então, ó, começando pelo R1, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 vértices e essa planilha aqui eu já sei que ela tem apenas 9 linhas nesse formato padrão aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa última linha aqui e vou copiar ela para a linha de baixo. E agora eu tenho 10 linhas onde eu vou fazer o meu preenchimento, tá? Então vamos lá. Vértice, primeiro vértice, que é o vértice mais ao norte, se chamou no campo, ele foi chamado de vértice R1 e ele veio do processamento GNSS com esse nome R1, mas ele não vai poder ser anotado assim. Eu vou ter que declarar para o INCRA que ele tem um padrão conforme a norma exige. Então o vértice R1, na verdade, ele vai se chamar HGFD, ó, começa pelo código do profissional. Vamos lá, ó, HGFD, traço. O vértice R1 era do tipo ponto, tá? Todos os R vão ser ponto. Então R1 vai se chamar HGFD.P, tá? E aqui tem uma anotação dizendo o seguinte, ó, que nos trabalhos anteriores, os vértices P foram até o número 00255. Esse agora, então, vai ser o 00256. Então, o que era vértice R1
passou a se chamar HGFD-P-00256. É assim que nós vamos identificar os vértices dos imóveis rurais para certificação junto ao INCRA. Tá? Daí vem agora a informação da longitude. Eu vou procurar aqui na minha tabela onde está o R1. Ó, tá aqui a longitude oeste. Tá? Deixa eu só pegar aqui, ó, ficar mais fácil. A longitude oeste. Vou copiar e colar lá. Percebam que eu não copiei e colei na própria célula, tá? O LibreOffice ele é bem chatinho com esse copia e cola. Às vezes quando a gente tenta copiar e colar por cima da célula direto, ele trunca ou ele altera a formatação, coisas que eu não quero fazer. Então vocês viram que eu não copiei na célula, eu copiei aqui, ó, na linha de entrada, tá? Eu cliquei na célula, mas cliquei depois na linha de entrada e fiz o copia e cola aqui. E esse valor da longitude ele tem que ficar no padrão do CIGEF. Grau, espaço, minuto, espaço, segundos, espaço, e aí a indicação se a longitude é leste ou oeste. Eu vou deixar com 4 casas decimais, porque o mínimo seria 3. Mas eu posso deixar mais casas decimais que não tem problema nenhum. O CIGEF, na hora da certificação, ele vai fazer o arredondamento para 3 casas decimais. Eu não posso deixar menos de 3, mas posso deixar mais de 3, tá? Então tá aqui, ó. Outra coisa também é que, ó, não se preocupem que aqui não está aparecendo, ó, vê aqui onde está o meu mouse. Não está aparecendo o valor completo da longitude. Esse espaço aqui da célula, ele é pequeno, tá? Da planilha padrão aqui, ó, ele é pequeno. Mas o valor está armazenado corretamente. Como é que eu sei? Aqui na linha de entrada, ó, o valor está correto, tá? Então não se preocupa que vai ficar aparecendo essa seta vermelha aqui, depois vai aparecer uma do outro lado, indicando que tem mais caracteres do que está mostrando. Então, longitude, o sigma da longitude, né, a precisão, aqui, ó, 0,035. De novo aqui, a mesma observação. Tem mais casas decimais do que o padrão exigido. Apenas 2 casas eu estou deixando ele escrito com 3, não tem problema, tá? Mais casas decimais não é problema, só se fosse menos, aí não seria bom. Latitude. Ó, latitude eu vou inserir aqui na linha de entrada, ó, e escrever conforme o padrão que o CIGEF exige. Sigma da latitude 0,031. A altitude desse vértice está aqui, ó, 151.382. Também deveria ser com 2 casas decimais, estou deixando com 3, não tem problema. Sigma da altitude, aqui. E agora o método de posicionamento. Eu vou voltar lá nos meus slides. Lá no início. Eu tenho aqui, ó, a indicação de que o vértice R1, aliás, todos os vértices R, são do tipo ponto, foram levantados com rastreio de NSS de 15 minutos. Rastreio de NSS de 15 minutos significa método estático rápido. E aí, ó, lá no quadro 3, eu tenho aqui a indicação de que o método estático rápido, na verdade, se chama PG2. E aí eu não vou anotar aqui assim, ó, estático rápido.
tá? Não vou anotar isso aqui. Eu vou anotar PG2, tá? Tem que usar os códigos aqui. Tipo de limite. Daí vamos dar uma olhada lá no croquis, ó. Porque como é que funciona? Até essa célula aqui são as informações do vértice, tá? Do R1. O código dele, as coordenadas geodésicas, as precisões e o método de levantamento, método de posicionamento que foi aplicado aqui, PG2, né? Daqui por diante, agora, é o tipo de limite e a confrontação. Então, é do vértice R1 para o próximo vértice no sentido horário, tá? Então, é do R1 para o P4. O tipo de limite aqui, ó, está indicado no croquis, mas também está lá nas instruções, é o tipo cerca. Ó, vou voltar aqui, tipo de limite, é o tipo cerca. Então, está aqui no quadro 1 do Manual de Limites e Confrontações, LA1, tá? Tipo de limite LA1 do vértice, voltando aqui, ó, do vértice R1 para o PG4. Estou dando a volta no sentido horário. Então, eu vou anotar aqui na minha planilha LA1. E agora, a identificação do confrontante. O cartório de registro de imóveis é o mesmo, né? O mesmo código aqui, o CNS, tá? Que é o 10440 dígito 6. Então, vou anotar lá, ó. 10440 dígito 6. E a matrícula confrontante é a 5200, tá? E aí, se tiver uma descrição, né, o nome da fazenda, do imóvel rural, né, da propriedade, vocês anotam aqui. Essa coluna aqui, ela é bem menos importante, tá? Importante mesmo é o código do cartório e o número da matrícula. Aqui no croquis, eles nem estão indicadas, né? Mas tudo bem, se vocês, no trabalho de vocês vão fazer a identificação de quem é o confrontante e vão anotar aqui o nome do imóvel, tá? Não o nome do proprietário, mas o nome do imóvel, porque ele está se referindo a essa matrícula nesse cartório. E assim a gente vai seguindo a nossa planilha, tá? Preenchendo aqui a planilha de dados cartográficos. Próximo vértice é o P4. Ó. Então, o P4, na verdade, ó, o P4 foi materializado com o marco de concreto. Então, o P4 é um vértice do tipo M. E os vértices do tipo M, eles pararam em 00112. Então, o P4 vai se chamar HGFD M00113. HGFD-M-00113. Esse é o vértice que no campo foi chamado de P4. Daí eu vou pegar as minhas coordenadas aqui, ó, P4, e vou fazer a mesma coisa. Vou copiar a longitude, tá? Sempre aqui na linha de entrada. Ó. Opa, faltou um W ali, vou ter que anotar aqui. Grau, espaço, minuto, espaço, segundos, espaço, W. Tá? O sigma da longitude 0,022. Aqui, ó. Agora, a latitude. Espaço, espaço, espaço S. O sigma da latitude 0,034. A altitude desse vértice 189,647. O sigma da altitude 0,047. E o método de posicionamento, vamos dar uma olhada lá, do P4. Aqui, ó.
Vértice P4 foi materializado com marco de concreto e foi levantado com rastreio GNSS de 2 horas. Bom, se ele fez rastreio de 2 horas, ele aplicou o método estático, tá? E que seria o mínimo, né? 2 horas para considerar método estático. E aí, conforme a distância aqui para o ponto base dele, que foi a RBMC de Imbituba. Método estático pelo quadro 3 é o método PG1. E aí vamos dar uma olhada no croquis de novo, ó, como é que segue o limite. Ó, do P4 para o P3, o tipo de limite é novamente cerca. Então eu vou usar o mesmo código aqui, ó, LA1. Tem uma cerca, o código do cartório é o mesmo. E agora a matrícula confrontante é a 16409. 16409. Tá? Vou fazer mais uma linha aqui. Que seria agora o vértice P3. O vértice P3 vai se chamar HGFD-M-00114. Vou pegar as coordenadas do HG do P3, né? Aqui. A longitude primeiro. O sigma da longitude. A latitude. O sigma da latitude. 50 milímetros. Tem que escrever na formato métrico, né? A altitude, com 3 casas. O sigma da altitude. E aí o método de posicionamento. Eu vou voltar lá nas minhas instruções. O P3, o vértice P3, ele é ponto. Na verdade eu cometi um equívoco ali, ó, porque o vértice P3 ele não é marco, ele é ponto, né? Então já vamos corrigir agora, ó. O vértice P3 ele é ponto. Então, ele segue a numeração dos pontos 00257, tá? Ele é ponto e ele foi levantado com o método PPP, posicionamento por ponto preciso, que lá pelo quadro 3 é o PG9, tá? Vamos dar uma olhada no tipo de limite, ó. O tipo de limite é sempre do vértice para o próximo, no sentido horário, né? Então, ó, do P3 para o P2, o tipo de limite de novo é cerca, LA1. Existe uma cerca lá, é um limite artificial tipo 1. E o confrontante desse limite é o mesmo do limite anterior. É o mesmo confrontante, tá? É a matrícula 16409. Então ela veio para cá e depois veio para cá. 16409. O CNS é esse e o limite é o mesmo, 16409. Tá? Eu vou fazer só mais uma linha aqui porque tem uma observação importante para fazer no próximo tipo de limite. Vamos lá. Do P3 agora nós vamos seguir para o P2, o vértice P2, que está aqui, ó, confrontando agora, começando a confrontação com a estrada, tá? Vamos lá nas nossas instruções. O vértice P2, esse sim, é um marco de concreto. Então, ó, HGFD, traço M, traço, agora sim, 00114. Vou pegar a coordenada dele, do P2, a longitude, o
sigma da longitude, a latitude, o sigma da latitude, a altitude, o sigma da altitude, e o método de posicionamento. No caso do P2, o método é de novo o rastreio estático, né? Então nós vamos anotar aqui PG1. E agora o tipo de limite, porque tem uma indicação dizendo aqui, ó, que o tipo de limite entre o P1 e o P2 é do tipo muro, tá? Então aqui onde está o tipo de limite, ó, eu vou precisar escrever agora um código indicando que do P2 para o próximo vértice, que é o P1, existe um muro servindo de limite, né, de materialização do limite, né, limite artificial, tá? Então, ó, muro é código LA2. LA2. E as nossas instruções, elas dizem também que o limite é do tipo muro, mas a confrontação é com a faixa de domínio da rodovia. Então o que acontece? Ó? Daqui para cá eu tenho um muro, esse muro está em cima da faixa de domínio. Foi construído certinho aqui onde tinha que ser, né? Foi feito o recuo da estrada obedecendo a faixa de domínio e o muro está lá materializando, na verdade, essa faixa. Então, essa área aqui da faixa de domínio, ela não tem matrícula e não tem CNS, pelo menos nesse caso aqui não, né? Então, eu vou anotar, eu vou deixar isso aqui em branco, ó. No caso da estrada ali, eu vou deixar em branco, tá? E vou anotar no descritivo aqui, ó, rodovia SC 444, tá? E é assim que nós vamos montar a nossa planilha de dados cartográficos para a certificação de imóveis rurais no INCRA. Eu vou dar pausa nesse vídeo e aí eu volto daqui a pouco já com a planilha toda preenchida. Ok?